Primeira coisa, hoje, é realmente fazer um planejamento com antecedência. Tá. É o síndico, ele conhecer a convenção já existente do condomínio. Eu gostei disso. E conhecer também o memorial descritivo do empreendimento. Ele precisa entender o que ele vai propor dentro da assembleia do condomínio. Legal. Dessa maneira, quando o síndico se apresenta seguro num condomínio, ele tem a certeza do que ele está falando, ele já começa a ganhar a confiança e a credibilidade daquelas pessoas que estão ali. Construindo isso em conjunto. É importante a participação do síndico nisso. A gente fala que a gente ensina, mas a gente aprende muito também. Às vezes, pra gente que é profissional, a gente tem uma visão de que aquela informação é importante. Quando a gente joga aquela informação, a gente percebe que falta um outro pedacinho da base. Então, a gente trabalha essa base nessa turma e na turma seguinte a gente já inclui na grade. Fala galera Mega Power, começamos mais um podcast Mega Power e hoje eu tenho uma dupla dinâmica. Ó, na verdade é um trio, mas hoje estão só dois aqui, porque eles formam um trio num projeto fantástico aqui em Floripa que está revolucionando o mercado condominial de Florianópolis. Porém, o que nós vamos falar hoje é sobre implantação em condomínio. Isso mesmo. Quais são as dores de implantação? Você que é síndico, fica comigo até o final. Você que é administrador de condomínio, você que presta serviço para esse mercado e gosta de pegar condomínio em implantação, nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre isso. Por quê? Porque eu tenho uma advogada Mega Power e eu tenho um gestor Mega Power. Então nós vamos entregar esses dois lados para que você possa entender os desafios de uma implantação. Mas antes disso, já bora seguir o canal, bora ativar a notificação para você não perder o próximo episódio. Vem junto comigo, seja bem-vinda, Lívia! Obrigado, Dirley, é um prazer estar aqui com vocês. Grande Rodrigão! Agradeço o convite, Ordilei. Espero que a gente possa contribuir da melhor maneira possível aqui com vocês. Meu Deus, esse Rodrigo... Tem microfone aqui. Esse Rodrigo é tudo estiloso, né, galera? Não, é tudo estiloso. Como é que é que a palavra em inglês? Gentleman agora? Gentleman. Como é que é? Fala. Gentleman. Meu Deus, eu até me arrepiei agora, tá louco? Vamos lá então, galera. Olivia, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando as construtoras, elas chamam o advogado já antes de implantar o condomínio, ou quem chama o advogado é o síndico, ou ninguém chama o advogado? Conta pra nós. O desesperador é quando ninguém chama, Mas né? Conta pra nós. Mas existem as situações em que a construtora também chama o advogado para participar. Já tá acontecendo antes isso? Da entrega, claro. Ai, graças bom, a Deus já que tá. bom. Porque eles precisam entregar o condomínio, Tá. né? E ninguém mais que as pessoas que já trabalham nessa área para orientar como se faz uma Assembleia Geral de Instalação da melhor forma possível. Então, alguns já fazem o convite, olha, vamos entregar o condomínio, queria saber se a doutora tem o interesse de fazer o acompanhamento, né? Legal. Justamente para prevenir qualquer risco jurídico nesse primeiro momento também. E aí você dá toda a assessoria já antes para poder fazer uma assembleia com o menor risco possível, é isso? Com certeza. Então, desde a elaboração do edital, auxílio na condução da assembleia, depois também na elaboração da ata, todos esses trabalhos eles vão trazer segurança jurídica para o condomínio. Legal. Rodrigo, você é dono de uma grande administradora de condomínio aqui em Florianópolis, né? Bem, a administradora que está crescendo sempre. Rodrigo, como é que é a implantação dentro da administradora de condomínio? Qual seria o sonho ideal, mas na prática, o que está acontecendo? Bom, o ideal de lei é que antes de se fazer efetivamente uma implantação de um condomínio, o síndico, até a própria construtora, né, ele faça um alinhamento prévio com a contabilidade, com a administradora, que vai assessorá-los nesse sentido, ou até mesmo, né, com o próprio setor jurídico, né? Tá. Para que a gente alinhe todos os pontos, para que se cumpra o que determina a legislação e também a minuta da convenção que atualmente já existe dentro do condomínio. Tá bom. Desde a questão da publicação do edital, o prazo de publicação, como que esse documento vai chegar até os condôminos, como funciona, né, e como deseja que o condomínio funcione na questão operacional, quantidade de funcionários, de colaboradores, para que se tenha, por exemplo, um item que é bem discutido nesse primeiro item, a previsão orçamentária. Tá bom. Eu acho que é o item que normalmente é mais discutido dentro da Assembleia de Instalação. Perfeito. É o quanto que vai sair do bolso de cada um para contribuir com a manutenção. Então, ter isso bem alinhado entre construtora, contabilidade e assessoria jurídica é essencial. Só que, infelizmente, no mundo real, isso não acontece. Rodrigo, sabe que tô pesquisando imóveis aí, né, galera? Pesquisando imóveis, tal. E eu recebi uma imagem de um condomínio que vai sair aqui em Floripa. O cara
vai entregar o condomínio daqui a 4 anos e já tá o valor mais ou menos da taxa condominial, cara. Cara, eu olhei pra aquilo e falei, caramba, o Shazam, o cara deu uma bola de cristal. Rodrigo, tu acha isso um absurdo? Também o que tu acha? O cara tá tendo uma previsão ou já tá bem alinhado com a administradora de condomínio 4 anos antes? Na verdade, o que acontece, Ordilei? Isso, na verdade, para mim, é uma maneira, né, do marketing da própria construtora ou do próprio corretor do imóvel de tentar colocar aquele imóvel, né, o apartamento à venda. Uhum. E é um problema que acontece frequentemente. Ah, tá? Eu pensei que foi só uma coincidência ali que eu peguei, não. Coisas recentes que a gente escuta, né, nas assembleias de instalação. Ah, mas quando eu comprei o apartamento, o corretor me falou que a taxa de condomínio seria 500, 600, Isso. 1.000, enfim, ele dá um número X, né? Só que em nenhum momento o corretor, às vezes, tem conhecimento ou habilidade para entender o que o condomínio necessita. Sim. Desde a parte operacional, que é o que normalmente mais pesa para o condomínio, a quantidade de colaboradores, né? Se serão diretos, terceirizados, se será portaria remota ou portaria remota ou monitoramento, e também a estrutura do condomínio, o quanto que precisa agregar valor para manter aquilo funcionando. Entendi. Eles utilizam aquilo como uma maneira de pescar o cliente, certo? E aí começa já a primeira briga normalmente com a construtora. Mas vocês me venderam com a promessa que a taxa de condomínio seria X. E por coincidência, algumas construtoras também me dão essa missão. Rodrigo, a taxa de condomínio não pode passar de X valor. Peraí. Dica Mega Power. Rodrigo, dono de uma emissora de condomínio, está sendo, ou assediado para o consultor dizer, ó, faça essa taxa condominial acontecer. Qual que é o teu posicionamento? Bom, primeiro ponto é entender exatamente como vai funcionar o condomínio. Nada sai da minha cabeça por imaginação. Eu preciso compreender a realidade, a estrutura do condomínio, saber as manutenções que aquele condomínio precisa e, o mais importante, aquilo que é obrigatório. Muita gente que não tem conhecimento da área não sabe que precisa, por exemplo, fazer a manutenção dos extintores, uma limpeza de caixa de água, a detetização. Eles tiram da cabeça, do conhecimento que eles têm, Perfeito. né, um valor aleatório. Então, eu não posso, eu sempre falo para a construtora quando eles pedem para a gente implantar. Tu me passa um valor, mas eu não vou te confirmar se o valor da minha previsão orçamentária vai chegar no teu valor. Depois eu tenho uma pergunta pra ti em cima disso, tá? Perfeito. O teu posicionamento. Lívia, eu tava em Belém do Pará, inclusive daqui a 2 semanas, não sei que momento tá vendo isso, mas daqui a 2 semanas eu vou estar no Belém do Pará novamente. Eu amo aquela cidade, é maravilhosa. Lá tem muitas... lá o pessoal come açaí com feijão. É uma delícia. Não, açaí com feijão, cara. E o açaí de lá não tem nada a ver com o açaí daqui, tá? Meu Deus, aqui do sul. Lívia, lá eu tava em Belém do Pará em 2020, esse vídeo nós estamos gravando em 2026, tá, galera? Em 2025, e lá o síndico recebeu uma convenção de algumas informações de piscina e o condomínio que ele recebeu não tinha piscina. Opa. Como é que funciona a criação de uma convenção? É do regimento interno? É o advogado que chega junto lá na construtora já? Ou é a construtora que deixa pronto e depois entrega para... Me conta como é que funciona esse onboard, esse início tudo. Então, a convenção, hoje, ela, na verdade, ela é entregue já no cartório de registro imobiliário no momento da incorporação. Então, não é assim, é lá atrás. É lá atrás. Então, quem elabora esse documento é a construtora. Mas peraí, meu Deus, agora deu confusão na minha cabeça. Tu tá falando, agora eu fiquei doido. A construtora que não entende de condomínio ou de operação do condomínio, ela faz a convenção. Então, no meu ponto de vista, a construtora tinha que ter um advogado de direito condominial 4 anos antes. Com já certeza. na incorporação, não é? Com certeza. Por isso que a gente fica tão feliz hoje quando eles chamam a gente já para implantação, porque a gente já tem o acesso a essas situações. Tá. Eu costumo chamar essas convenções de convenções Frankenstein. Uau, muito bom, gostei disso. Porque, na verdade, é um costura e cola, né? Entendi. Enfim, um corte e costura que faz ali. E aquilo, por isso que nessa convenção em específico tinha informação de piscina e não tinha piscina. Eu tenho um cliente que, quando ele chegou pro escritório, ele justamente também tinha informação de um pet place que não existia. Olha. E aí eles queriam cobrar da construtora. Claro que, né, que o que tá na convenção tem que bater com o que tá no memorial descritivo da incorporação, tá? Você vai cobrar aquilo que tá no memorial. Sim. Mas a convenção era um Frankenstein também. Então, os advogados que elaboram essa minuta de convenção que vai lá no ato da incorporação são os advogados da construtora, que, como você disse, Puxa, muitas que pena. vezes não tem esse conhecimento. Você que é dono de construtora, não, para. Você que é síndico agora, você que é administrador de condomínio, pega esse vídeo agora, clica no botãozinho e compartilha com o dono de construtora que tu conhece. Diz, vê aqui, a partir dos 5 minutinhos ali do podcast, construtora que tem algo pra ti.
Faz isso. Isso você vai ajudar o mercado condominial. Você que é síndico de condomínio, pega esse vídeo e compartilha agora com o dono de construtora, com o engenheiro, porque ele precisa entender esse processo. O advogado de direito condominial tem que ser chamado lá na incorporação, então. Aí tu vai dizer, tu não sabia? Eu sabia, mas eu preciso ficar assustado. Porque eu preciso mostrar pra você, uau, cara, isso é demais. É porque isso tem que ser óbvio. O direito condominial tem que estar lá na incorporação já. Então a construtora tem o advogado junto ali, muita gente não entende. A doutora Lívia está há anos nesse mercado. Olha a experiência que ela tem. E quanto custa para você, construtor? Muito menos barato que a insatisfação de um morador teu, que não vai comprar o teu próximo imóvel. Pode ter certeza disso. Olívia, e aí, se você chega antes, você ajusta já com a realidade e personaliza, porque tu entende o mercado condominial da Grande Florianópolis, por exemplo, né? Exatamente, a gente consegue entender até onde que precisa ser ajustado esse documento inicial. Claro, as construtoras já têm um documento base e o intuito dela com aquele empreendimento. Hoje a gente tem empreendimentos que têm focos em determinados públicos, Sim. né? Então a gente, enquanto advogado condominialista, entendendo isso e já tendo experiência nessa área, a gente consegue justamente direcionar esse documento para aquela realidade. Legal. A realidade do condomínio, ela é criada pelos próprios condôminos, pelos adquirentes desses imóveis da construtora. Então, se você já tem um perfil imobiliário para aquele empreendimento, a própria convenção condominial, quando ela é construída para ele, ela tem muito mais chance de dar certo, muito mais chance de não dar problema. Perfeito. Então, ó, pessoal, bora compartilhar esse vídeo com a construtora. E se você não segue esse canal, aperta o botão agora pra seguir e ativa a tua notificação pra tu ver o próximo episódio. Tá passando aqui todos os nossos patrocinadores. Eu não vou citar nome porque tu pode ter... A gente fica mudando, né? Porque eu não sou marqueteiro. Daqui a pouco a gente fica mudando aqui. Tem outros patrocinadores. Isso aqui já não me pagou direito. Eu já cortei ele. Quem vai ser? Vai estar todos os nossos patrocinadores rolando aqui agora. E também, pessoal... Porter Summit 2026, dia 14 de novembro. Estou realizando um sonho. Estou conseguindo trazer o Cortella para palestrar no evento do Porter Summit. Um cara incrível. Realizei um sonho, meu financeiro ficou louco, porque foi 200 mil embora, mas faz parte do negócio, né? Então o grande Cortella está chegando junto com a gente. 14 de novembro, e se você quer dar um up na tua carreira, compra o ingresso Mega Power, que já começa na quinta-feira à noite, no dia 12, com a Paeja do Beal. Tu vai sentar na mesa dos Mega Powers do mercado condominial brasileiro. 300 pessoas vão estar na mesa comendo uma paeja na quinta-feira à noite. E na sexta-feira, dia 13, nós vamos ter palestra exclusiva para essas 300 pessoas lá no ingresso Mega Power. E depois tem o Porter Summit no dia 14. Antes de eu dar a dica de livro, eu vou fazer uma pergunta pro grande Rodrigão. Rodrigo, negócio é o seguinte. A construtora vendeu que era R$600 de administração de condomínio. A taxa condominial, desculpa, a taxa condominial. Okay. E tu fez todo o teu levantamento, o teu estudo, tu é muito inteligente, a tua equipe estudou, e vai dar no mínimo R$950. Aí a construtora diz assim, Rodrigão, tu só pega esse condomínio se tu deixa falar que é 600. E aí? Bom. Pergunta Mega Power. Bom, aí a gente precisa entender primeira coisa, o que a construtora prometeu para os condôminos, além da questão da taxa de condomínio. Tem condomínios, por exemplo, que são comercializados dizendo que vai ter portaria presencial. Tá. E nesse momento a gente tem que encaixar a portaria presencial dentro da previsão orçamentária. Perfeito. Caso, por exemplo, a construtora não tenha prometido esse tipo de portaria, aí a gente pode tentar reavaliar a previsão orçamentária. Não, mas ali tu já reavaliou e vai dar 900 mil. R$900 por mês. 950 tá, em vez de 600. A construtora prometeu que ia ter portaria presencial. E tudo. Tá, e eu verifiquei que não dá pra fazer. Tu vai ter que... Aí tu vai ter... Ou tu joga pra 950 ou senão não vai fechar a conta. Tu pega o condomínio? Não pego. Não pega o condomínio. Tu diz não. Eu não pego o condomínio porque eu não vou me comprometer com algo que vai acabar também prejudicando o meu nome como profissional. Perfeito. Hoje, né, eu sempre falo isso para os meus clientes e para os meus colegas. O que eu tenho hoje de mais importante, claro, além da minha família, obviamente, né, mas profissionalmente é meu nome. Legal. Então, quando eu coloco o meu nome lá na frente, ou da minha equipe, ou da minha empresa, eu preciso dar o meu melhor e ser o mais transparente possível, não só com a construtora, mas também com os condôminos, que também serão os meus clientes, né? Se assim a gente for contratado. Então, eu não me sinto seguro e aí eu prefiro... abandonar, né, a efetivação, a instalação daquele condomínio e dar oportunidade para outra empresa que faça esse tipo de situação. Perfeito. Doutora Lívia, esse mesmo condomínio foi para a Assembleia, uma outra administradora do inferno aceitou essa proposta, mas ela foi para a Assembleia, aprovou os R$600 lá e tudo mais, a implantação,
60 dias depois, chamou uma nova assembleia, porque viu que não ia fechar a conta, e aumentou para 950. Os moradores fizeram um complô e chamaram você para conversar. Ó, nós com o doutor Lívia, lá no folder, há 4 anos atrás, estava R$600. Ele prometeu aqui, ó, 2026, R$600. E agora, 2 meses depois, está dizendo que é 950. Tem como acionar a construtora ou não tem? Então, pergunta Mega Power, dica Mega Power. É bem complicado, porque assim, eu costumo falar de uma forma bem clara que existem 2 tipos de relações aí, né? Mano. Tem a relação do condômino com o condomínio e da relação do condômino, que na verdade nessa situação de adquirente, com a construtora, né? Quando o condômino se sente lesado diante dessa situação para com o condomínio, eu entendo que não teria como exigir algo relacionado ao condomínio, porque o condomínio precisa pagar as contas. O condomínio, na verdade, é uma união desses condôminos. Perfeito. Porém, enquanto adquirentes, se isso foi passado pela construtora no marketing como algo que fosse prometido, né, de fato, e isso for comprovado, os adquirentes, né, vão poder acionar a construtora para poder rever essa questão, sim. Pera aí, você fala muito bonito. O adquirente é o dono do apartamento? O comprador. Ah, então o CPF vai acionar a construtora. Exatamente. Não quer dizer que o CNPJ não? Não, porque na verdade, assim, ó, a mesma legal. pessoa, ela tem 2 personalidades, Entendi. né? Ela tem, enquanto condomínio, ela é condômino, enquanto construtora, ela é o adquirente, ela é o comprador. Então, ela tem esse direito perante a construtora, porque ela adquiriu um imóvel com determinadas características, isso pra tudo, tá? Ah, eu ia adquirir com determinado piso, ia adquirir com determinada metragem, tá diferente? Você aciona a construtora enquanto comprador desse imóvel. Perfeito. Mas perante o condomínio, tendo essa situação em que, de fato, não tem como pagar as contas, e o condomínio não visa lucro, o condomínio, ele arrecada aquilo que ele vai utilizar para pagamento, né? Perante o condomínio, ele tem que pagar as despesas da taxa ordinária, extraordinária, enfim, que são obrigadas por lei. Legal. Pessoal, o Instagram do Rodrigo, o Instagram da Doutor Lívia está aqui já na legenda do vídeo. Bora seguir. Tem alguma coisa que não caiu no teu coração? Questiona eles no Instagram. Pode ir lá. Ou caiu no teu coração, me conta um pouco mais. Aproveite, porque são 2 especialistas que eu confio e eu ponho a mão no fogo. Ô, Glória. Rodrigo, tu é dono de uma emissora de condomínio? Qual é a administradora aqui da Grande Floripa, Rodrigo? Então, Dilei, a administradora no qual eu sou proprietário é a Cívico, contabilidade e administradora de condomínios, Legal. né? A gente é uma empresa que foca muito nessa questão do atendimento tecnológico, na questão do que a informação chegue de uma maneira fácil tanto ao síndico, moradores, condôminos. Já até sei que ele tá rindo. Galera, Já até sei que nesse ele tá exato rindo. momento ele ainda não é tão tecnológico. Já Ele ainda até não sei é que- alma. Calma. Não, continua, brincadeira. Já até sei que ele tá rindo já. Mas enfim, o nosso objetivo realmente é fazer um atendimento próximo ao cliente, né? Legal. É que o condômino e o morador se sinta abraçado também. Para que ele compreenda de maneira objetiva e didática o que ele tá pagando na taxa de condomínio, o que é de responsabilidade dele ou do morador. Essas intervenções, até que a doutora Lívia mencionou, né? Sobre a responsabilidade, até onde que vai o limite do condomínio para acionar algo e até onde que vai o limite da pessoa física para acionar algo também, né? Então a gente tenta elucidar isso da melhor maneira possível, né? Aos moradores. Legal. Lívia, tu já tá tu começou com 10 anos de advocacia, né? Então tu já tá há alguns anos no mercado. O escritório você atende toda Santa Catarina, Grande Florianópolis, Balneário Camboriú, conta pra nós. Então, hoje eu tô há 12 anos no mercado, não comecei aos 10, infelizmente, a maquiagem ajuda. Glória. Obrigada. Mas assim, só 12 anos no mercado, atendo Florianópolis, Grande Florianópolis, Balneário, região de Santa Catarina como um todo, né? Mas a gente tá ali localizado na região do Estreito, Florianópolis mesmo. E essa atividade que eu escolhi como profissão dentro, né, da área do direito, ela foi de fato escolhida a dedo. Eu tive a oportunidade de participar de outras áreas, mas é como falam por aí, né? O mosquitinho do condominial pica a gente e a gente acaba ficando viciado. E é esse mesmo objetivo, entregar um serviço de qualidade, acompanhar o síndico para que ele tenha segurança jurídica em todos os momentos, não só no processo, tá? Que é muito importante a gente ter segurança jurídica antes, para que nem chegue ao processo. Sim. Então, esse é o meu ânimo de vida, né? Eu gosto muito de fazer isso com relação à minha profissão e, enfim... Boa. Entendemos dessa forma. Rodrigo, indo para a administração de condomínio. O sonho ideal, a construtora te chamar 6 meses antes para começar a conversar na entrega do condomínio, 1 ano antes, o que você acha?
O sonho ideal, inicialmente, eu diria é que a consultora não coloque no panfletinho lá de venda um valor de taxa de condomínio. Boa! Muito bom, é isso mesmo. Primeiro ponto é esse. Legal. Depois disso, obviamente, né, com antecedência de aproximadamente uns 3 meses já é o suficiente. Já é o né? suficiente, tá. Antes da instituição do condomínio, sentar junto com o contador e também com um advogado especialista no condomínio, porque além da minuta que já foi planejada lá atrás, tem uma missão muito importante também, normalmente, na Assembleia de Instituição, que é as regras do regimento interno. Muito bom. Que essas, sim, né, normalmente são repassadas e compartilhadas com os condôminos, aqueles que vão efetivamente usufruir das unidades para criar o DNA. Tá. Mas, enfim, os 3 meses de antecedência, sentar junto com a contabilidade, sentar junto com o advogado para poder tentar esclarecer, mapear a situação e aí sim começar a elaborar a previsão orçamentária e demais documentos da Assembleia de Instalação. Legal. Doutora Olívia, qual é o pior ou quais são os principais problemas que acontecem, que chegam para você de pós-implantação? Quais são as demandas? Quais são as coisas assim que, puxa vida, eu não acredito que esse cara errou aqui, né? Como é que foi? Conta. Então, eu acho que o maior deles, né, do ponto de vista jurídico, é um condomínio ser entregue sem a documentação obrigatória por parte da construtora. Mas isso existe ainda? Com certeza. Meu Deus Com do certeza. céu. Tá. Tem umas mais tecnológicas que mandam digital, vai. Mas assim, precisa ser entregue. Tá. Né? Então, manual de uso e operação, o próprio memorial de incorporação, atualmente plano de manutenção. Então, assim, tudo isso precisa ser observado, Odi, porque quando você não entrega isso para o condomínio, o síndico não tem possibilidade de sequer iniciar a trabalhar uma previsão orçamentária, por exemplo. Né? Ele precisa entender o que ele vai fazer para a manutenção de cada uma dessas áreas comuns, para entender qual o tipo de produto, material, empresa, qual o tipo de mão de obra que ele vai ter que detectar e escolher para aquele condomínio. Né? Para mim, esse é um dos principais. E outro? Receber o condomínio sem uma vistoria de engenheiro. Uau! Gente, o síndico, eu falo isso, toda aula que eu dou também eu falo isso. Gente, o síndico... Opa, não, eu que não fecha meu coração. Dica Mega Power da doutora Lívia, galera. Repete, Lívia. Então, o que eu sempre falo é assim, síndico, você não tem peito de ferro. Uau. Você não tem que levar bala. Legal. Você representa a vontade de uma coletividade que você administra. Muito bom. Na qual você é gestor. Então, assim, quando você admite receber uma área comum, né, e você não é engenheiro, ou ainda que seja, não fez a vistoria, porque aí nessa situação são funções diferentes. Um é engenheiro, outro é síndico. Você está assumindo um grande risco para o condomínio e para você enquanto gestor também. Perfeito. Né? Então, a indicação é que se faça uma vistoria de entrega com acompanhamento de um profissional habilitado. Muito bom. Né? E não receba de qualquer forma, passei o olho ali, a tomada está desencaixada, eu vou colocar aquilo ali como ressalva. Não, a tomada é o de menos. Viu uma trinquinha. Tá, você viu a trinquinha, síndico, mas o engenheiro, quando passa ali, ele já vê a junta de dilatação e etc., que foi mal colocada. Muito bom. Então, não puxe para si essa responsabilidade. Oriente os seus condôminos. A taxa tá alta, mas vai ficar mais alta depois se não fizer dessa forma. Perfeito. Vai pensando em mais problemas que chegam na tua mão. Grande Rodrigo, isso tem que estar na previsão orçamentária, esse engenheiro de entrega, coloca, não se coloca, a construção vai... Que é isso aqui, Rodrigo? Esse engenheiro aqui, R$4 mil, R$5 mil, R$10 mil, coloca ou não? É sempre depois, essa orientação. Como é que você vê isso? Bom, é uma despesa que é de responsabilidade do proprietário, né? Do adquirente do imóvel. E a gente também tem a situação que a previsão orçamentária, ela é prevista para manter o condomínio em dia. Então, é responsabilidade de quem vai morar naquele local. É essencial que tenha isso sim, né? Esse planejamento, essa aprovação na respectiva assembleia, mas ela seja desmembrada, até para facilitar depois essa divisão. Aí, claro, é um contrato que aí depende individualmente de cada proprietário, né? Mas para poder desmembrar ali junto com o contrato de locação. Essa despesa, no meu entendimento, é de responsabilidade do proprietário, mas é essencial que seja planejada e aprovada na Assembleia, né? Legal. Rodrigo, eu vou dar uma dica de livro antes de pedir para ele falar sobre o que está no meu coração. A dica de livro de hoje é Como se tornar um líder servidor. Os princípios de liderança de um monge executivo. Se você não leu esse livro é muito bacana, que fala como o líder precisa compartilhar, como o líder precisa inspirar, como o líder precisa trazer junto com ele pessoas para um objetivo lá do alto. E essas pessoas precisam subir o degrau junto com ele.
E falando nisso, Rodrigo, vocês criaram um projeto fantástico, que é o SyndiSkill. Isso mesmo. Que é o líder que inspira, que traz. Conta pra nós como é que funciona esse projeto aqui em Floripa, Rodrigo. Então, a SyndiSkills, ela foi idealizada por mim, pela Lívia e também pela Débora, né, que não pôde estar aqui presente com a gente. Mas já gravou um podcast maravilhoso. Pode ir lá no YouTube da Porter, você tá aqui. Ó, ela falou sobre engenharia condominial. Galera, hoje, nessa gravação desse vídeo, tá com quase 60 mil visualizações já. Impressionante. Realmente tá rampando demais. Então já vai lá, procura lá engenharia dentro do YouTube da Porter aqui, do canal da Porter. Você vai achar o podcast da Débora. Vai lá. E trabalhando em conjunto, né, a gente acabou compartilhando as mesmas dores. Legal. Que era principalmente a falta de conhecimento do síndico, do gestor, em relação às demandas do dia a dia do condomínio. E, consequentemente, a essa falta de conhecimento, tanto o meu setor contábil, direito, da engenharia, acabava deixando um pouco mais exaustivo, né, as nossas demandas. Então, a gente pensou, por que não compartilhar de uma maneira didática o conhecimento que a gente considera essencial para administrar o condomínio. Legal. Então a gente pensou nesse tripé, que é a questão do direito, da administração / contabilidade e da questão da engenharia. Com isso, a gente foi criando uma estrutura, o DNA ali, do que a gente queria passar para os nossos alunos, né? Desde a parte da implantação, que é o que a gente está conversando hoje. Legal. Então, o síndico, ele tem dentro do curso, né, Lívia, o conhecimento desde a parte da implantação até um condomínio que já tem 30, 40 anos, quais os cuidados que ele precisa ter. E a gente também cuida muito da parte emocional também do síndico, porque precisa, né? Empresarial também. Exatamente, emocional, empresarial. Mas o objetivo é trazer a sindicância para o mundo real. Legal. Eu acho que isso é o mais importante lá do curso, né? E o bacana, Lívia, que eu vejo que vocês fazem presencial, né? Toda semana presencial. O online é legal, claro que é bacana. Hoje eu dou aula em quase 20 plataformas de curso síndico no país, 6 pós-graduação, tudo online. Então, o online é legal, mas eu não conseguiria atingir mais de 1.000 alunos todos os anos. Porque eu tenho meu tempo, teria que ser aqui em Florianópolis. Mas vocês estão focados mesmo no presencial. Por que, Lívia, que ficou assim? Não, vai ser presencial, estamos focados no presencial. Nesse momento, a gente tá focado só no presencial. Epa! Tá? Nesse momento! Nesse Olha isso! momento. Os sinais estão sendo dados! Ó, Jogando provavelmente, quando sair no ar já tem novidade. Vou botar aqui o canal do SyndiSkill também. Aqui, tá aqui na legenda, para você ficar ligado nas informações dessa turma aqui. E aí, Lívia? Então, nesse momento é presencial. E por que é presencial? Porque assim, hoje a gente está construindo esse curso, né? A gente criou essa metodologia para ir desde a implantação até a extinção do condomínio, com um viés multidisciplinar e interdisciplinar, para trazer para o síndico a vivência disso na prática, né? Tá. Mas a gente consegue atender a dor que você tem, a gente tem invertida. Então a gente já tem alguns síndicos falando, olha, eu tenho dificuldade de estar presencialmente e tal. Não é que a gente tenha definido que vai encerrar o presencial, mas a gente já está buscando meios de trazer também o online. Mas a ideia do presencial, por quê? Porque a gente está construindo isso em conjunto. É importante a participação do síndico nisso. A gente fala que a gente ensina, mas a gente aprende muito também. Né? Então a gente está construindo isso em conjunto. Às vezes, pra gente que é profissional, a gente tem uma visão de que aquela informação é importante. Quando a gente joga aquela informação, a gente percebe que falta um outro pedacinho da base. Perfeito. Então, a gente trabalha essa base nessa turma e na turma seguinte a gente já inclui na grade. Bacana, parabéns. Obrigada. Voltando pro assunto de implantação, Rodrigão. O negócio é o seguinte, Rodrigo, qual os maiores erros que você vê na gestão numa implantação de condomínio? Seja na sindicatura ou seja na administradora de condomínio. Qual são os erros? Bom, o primeiro passo é não fazer o estudo da convenção do condomínio. Eu já identifiquei, por exemplo, condomínios que foram instituídos e o método, por exemplo, de divisão da taxa de condomínio não estava seguindo o que estava lá na minuta da convenção. Eita! Era por fração e estava de forma igualitária. Então, tanto a administradora quanto o síndico, que foi convidado muitas vezes pela própria construtora, eles precisam dar essa garantia, essa segurança de seguir essa regra, entendeu? De seguir realmente o que está determinado ali na convenção. Então esse é o primeiro ponto, a falta de conhecimento do documento, né, oficial ali do condomínio quando foi entregue, certo? Perfeito. Outro ponto também que eu noto, que eu tenho muita dificuldade, é a demora que muitas vezes o síndico tem de repassar a titularidade das despesas do condomínio e formalizar um contrato saindo do nome da construtora para o nome do condomínio. Como, por exemplo, problemas com concessionária de água, né? Aqui na Grande Florianópolis é a Casan.
Normalmente, quando é um empreendimento só, a Casan cobra o TFD de uma unidade, tem umas regrinhas. Quando se torna um condomínio, aquilo não é mais uma unidade, ele passa a ser X unidades. Então, se não faz o processo correto, a Casan, a concessionária, ela cobra um valor indevido do condomínio. E aí causa um prejuízo para o condomínio e futuramente o próprio síndico pode ser responsabilizado por isso. Legal. Lívia, qual mais um caos aí que você vê que também dá problema na parte jurídica numa implantação? Bom, Odi, na parte jurídica também, na questão da implantação, é quando o síndico ele resolve que vai ceder a todas as vontades do condômino. Eita! Parece besteira, mas acontece com frequência. As pessoas, quando elas compram um apartamento num condomínio, elas têm a vivência, muitas vezes, de uma casa, né? E aí, estão comprando principalmente o primeiro imóvel, né? Comprando o primeiro imóvel, ele tem que se adaptar não só a morar num condomínio, mas também seguir as regras desse condomínio. Então, assim, o síndico que ele não especifica, não traz clareza com relação às regras, não explica para os moradores, porque o papel do síndico também é esse, é mediar, né? É trazer essa informação para os condôminos, isso vai acabar trazendo uma gestão muito mais conturbada. As pessoas não costumam entender... a gente fala do bom senso, né? O bom senso para não é o bom senso para outro. E o bom senso para quem mora numa casa não é o mesmo bom senso que tem que ser para quem mora num condomínio. Então, essa mediação, esse trabalho de estar conscientizando os condôminos, passar esses comunicados e etc., é muito importante. E por isso que é tão importante também disponibilizar os documentos do condomínio nas plataformas que o condômino acessa. Porque isso traz uma gestão transparente junto com as informações, fica um chuchu. Tem tudo ali prático, né? Prático. Exatamente. Rodrigo, agora nós vamos falar da Assembleia de Implantação. Tá. Então, eu queria que tu desse dicas de uma Assembleia, não existe Assembleia perfeita, mas uma Assembleia quase perfeita. Quais são os cuidados que você tem como gestor, como administradora de condomínio? Quais são as dicas que você dá pro teu síndico? Cara, para ter essa Assembleia menos traumática possível. Porque muitas Assembleias de Implantação são traumáticas, né? Sim. Mas quais são as dicas que você dá? Pessoal, vai anotando aí, pega papel e caneta na mão agora, porque, vai lá, vou dar um tempinho pra tu pegar papel e caneta, porque tu tá só no fonezinho aqui, e se você tá correndo, escutando o nosso em alguma plataforma, dá uma paradinha, senta agora e pega o bloco de notas do celular pra tu pegar essas dicas de fazer uma assembleia bacana. Mas antes disso... Tu ainda não segue o canal, né? Ah, seu tchutchu. Segue o canal agora, clica aqui pra seguir o canal, segue pra ativar a notificação, porque sempre são episódios assim, ó, dinâmicos. Cada um deles mandou 7 perguntas pra mim, então agora eu fiz só uma, porque eles me mandaram. É isso, porque tem que deixar fluir o negócio, porque vai surgindo aqui as coisas da doideira aqui, mas tá bom. Rodrigo, então dá essa dica pra galera, acabaram de pegar papel e caneta, mete ficha. Primeira coisa, hoje, é realmente fazer um planejamento com antecedência. Tá. É o síndico, ele conhecer a convenção já existente do condomínio. Eu gostei disso. E conhecer também o memorial descritivo do empreendimento. Ele precisa entender o que ele vai propor dentro da assembleia do condomínio. Legal. Dessa maneira, quando o síndico se apresenta seguro num condomínio, ele tem a certeza do que ele está falando, ele já começa a ganhar a confiança e a credibilidade daquelas pessoas que estão ali presenciando aquele momento, aquele ato, né? E eu noto hoje que conhecimento, ele tá fácil de ser compartilhado, como, por exemplo, o teu podcast aqui, né? Qualquer pessoa não envolvendo o condomínio pode, não é síndico, não é administradora, não é advogado, ele pode ouvir aqui, pode ver aqui a gente, e ele tem o acesso fácil a essas informações. Então, o síndico, ele precisa realmente ter essas informações na palma da mão. Perfeito. Ele precisa se preparar junto com a construtora, orientar a construtora também quando ela quer fazer algo de maneira equivocada, que acontece também. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar na convenção uma cláusula que determina X. Não pode. Aí vem a doutora Lívia para puxar a orelha, às vezes, da construtora. Porque aí, às vezes, o síndico quer passar a mão na cabeça, só que aí tem também pessoas com conhecimento lá na Assembleia que acabam já criando a primeira discussão na Assembleia. Tá. E aí, quando começa a criar essa discussão, essa rusga inicial, já é difícil, né? Porque tem síndico que acha que administrar um condomínio de instalação é tranquilo, é novo, não vai ter problema nenhum, mas é muito complexo. Tá. É muita responsabilidade. É ele ter também lá na Assembleia de Instalação a questão que eu acho que a Lívia foi muito sábia no que ela falou, na questão das manutenções obrigatórias. Porque se ele deixa de fazer algum tipo de manutenção posteriormente, responsabilidade é dele. Perfeito. Então, nessa Assembleia de Instalação, o síndico,
o síndico ainda não foi eleito, né? Então é a proposta, normalmente, da construtora ou aquele candidato também que quer se candidatar no meio da Assembleia. Ele precisa realmente ter conhecimento dessa situação, do condomínio como em si, e a construtora sempre levar um advogado e um contador especialistas, bem importante. Não adianta também levar um advogado especialista na área tributária, que não vai ter o conhecimento adequado, né, necessário para aquele momento. Então, levar profissionais especialistas que acompanhem e orientem, porque é um momento realmente de questionamento e eles precisam ter profissionais seguros dessa situação. Legal. Lívia, eu ouvi um advogado em São Paulo, bem conhecido, não vou falar o nome dele. Eu ouvi um advogado de São Paulo conhecido, que ele orienta, inclusive ele entrega os condomínios, ele faz um show lá, faz entrega no condomínio. E ele deixa claro, nesse show da entrega, pessoal, esse síndico aqui está 3 meses estudando toda a convenção, o memorial descritivo, junto com a administradora que fizeram o planejamento orçamentário e tudo mais. Então, eu estou há anos trabalhando, esse advogado, eu estou há anos trabalhando no mercado e tudo. Então, vocês, no mínimo, têm que dar espaço para eles atuarem. E deem tempo para eles atuarem. Isso é correto? Isso não é correto? Tu acha que isso é legal, não é legal? Fala para nós. Olha, hoje eu entendo que assim, a gente tá no mercado para aprender sempre, né? Numa situação dessa, eu entendo que é interessante, sim, comunicar aos condôminos. Esse síndico, o pessoal tá acompanhando isso desde o início, porque ele tem um conhecimento prático, ele já tá conhecedor do condomínio, da convenção das regras. Essa administradora também tá acompanhando a gente, porque a gente não tem expertise, chamamos eles para fazerem, fizeram de maneira ótima, pro nosso ponto de vista tá ótimo. Esse colega advogado, enfim, indicar, né, as pessoas que participaram, porque a construtora também não tem um know-how de tudo. Sim. Ela entende que precisa delegar funções e atribuições, porque não tem como ela saber de tudo de qualquer forma. Então, ela pode passar essa informação para a Assembleia e tem que... Só que aí que vem o grande ponto, né? Qual? Você precisa, de fato, viabilizar a escolha para o condômino. Perfeito. Tá? Quando você fala viabilizar, é o quê? Viabilizar, assim, esse aqui é um candidato que nós trouxemos, porque já está acompanhando, já é conhecedor. Alguém aqui também se candidata, temos outras opções. Entendi. Olha só, esse jurídico a gente trouxe, etc. Está aqui na previsão orçamentária o valor, ele acompanhou nessa e naquela situação. Vocês querem ter um jurídico nesse momento, não é assim empurrar. Perfeito, né? perfeito. A mesma situação a contabilidade, enfim, ó, o importante é que a contabilidade, se ela for eleita já na primeira assembleia, né, foi escolhida na primeira assembleia para prestar serviços, que ela não tenha também um contrato amarrado, porque as pessoas ainda estão entrando no condomínio, conhecendo, para que você possa prestar um bom serviço e estar nesse condomínio, porque você presta um bom serviço. Isso para qualquer um, tá? Perfeito. Qualquer prestador. Legal. Pessoal, tá passando agora um QR Code do ingresso do Porter Summit. Então, no dia 14 de novembro, Porter Summit tá na descrição do vídeo também. Aqui tem um cupom de desconto, você tá junto com a gente no Porter Summit. Então, não deixe de vir. Estamos gravando esse podcast em 2026, então dia 14 de novembro de 2026, o Porter Summit. Se você está vendo esse vídeo em 2029, glória. Com certeza está acontecendo o Porter Summit também. Nós estamos fazendo na Lua o Porter Summit 2029. Meu Deus do céu. Vai levar o Cortella para a Lua. Vamos levar o Cortella para a Lua, glória. Galera, deixa eu dar uma dica de livro, falar em Lua. Eu escrevi um livro com meus embaixadores da Porter. Então, já são mais de 3 mil exemplares vendidos desse livro. Muito orgulho mesmo. Para o mercado condominial, que muitas vezes é 100 exemplares, 200 exemplares, 300 exemplares. Então, muito feliz, né, desses quase 3 mil exemplares sendo vendidos já. Então, sonhe, pense e realize o legado da comunidade que está transformando o mercado condominial. Então, esse é o livro. Também na descrição do vídeo está o link para você comprar esse livro e receber na tua casa, inclusive autografado por mim. Aqui a gente conta um pouco da minha história, pouco não, bastante da minha história. E o livro tem várias fotos em colorida, galera. Colorida. E eu vou ler, a cada 3 páginas tem uma dica Mega Power. Galera, acabei de pegar aqui na página 27. Olha só, vou ler na página 27, acabei de pegar. Aqui tem uma foto aqui, eu e da Ana no grupo de jovens da igreja. Oh, Jesus amado. Olha a dica Mega Power na página 27. Dica Mega Power. Quando você se doa a um projeto ou alguém, preenche lacunas no seu coração e começa a dar valor a coisas que antes nem prestava atenção. Sem você perceber, as coisas boas vão acontecendo na sua vida de uma maneira incrível, porque você está ocupando o seu tempo para fazer o bem. E o bem retorna. Então, você está servindo algum projeto ou alguém?
Então fica a dica aí pra você, bora arregaçar tua manga, bora se doar, bora fazer um projeto incrível, como esses dois aqui, junto com a Grande Deba, criaram um projeto que estão transformando o mercado condominial da Grande Florianópolis. E eu acho que vai ser Brasil, tá? Fica a dica aí, tá? Mas vamos lá. Rodrigão, cada vez mais nós estamos vendo jeitinho brasileiro em algumas entregas de construtora, né? Então, sem licença, os caras já começaram a entrar no condomínio, entregar assim como faz de conta. De que maneira você atua quando chega esse tipo de situação para você? Uma construtora que não está 100% dos documentos e tudo mais, você vai catequizando ela para ajustar? Você não, então tá, vou pegar esse projeto aqui, porque nós estamos vendo vários donos de administrador de condomínio que estão nos acompanhando agora. Sim. Então, vários donos de administrador de condomínio estão vendo. E pode ser que encontre algumas construtoras dessa linha. E aí? Bom, o primeiro passo, Odi, é realmente sentar com essas construtoras, porque tem muitas vezes que não fazem isso propositalmente. Tá. Mas é por falta de conhecimento. Uau, legal isso, gostei. Então, a ideia, primeiro, é entender o motivo que isso está acontecendo. Tá. E se a construtora convidar essas administradoras para fazer esse projeto de instalação, é sentar, pessoal, a gente vai fazer essa primeira instalação com vocês, mas houve isso que tem que ser diferente. Posso ajudar vocês a melhorar para a próxima? Aí ali a gente vai identificar se a construtora realmente está buscando realmente conhecimento e quer aprimorar, melhorar o mercado, ou se ela quer seguir um caminho diferente. Tá. E aquele velho ditado, me diga com quem andas que eu direi quem és. É verdade. E aí eu não preciso mais dizer mais nada, porque vocês já entenderam o que eu quis dizer. Muito legal. Olívia, o tempo passou rápido, né? Estamos terminando já o nosso podcast, irmão. É muito rápido, né? Olívia, qual que seria uma dica Mega Power que você dá? Pessoal, tá terminando, mas foi muito gostoso. Bora seguir essa turma. Eu quero que pelo menos 1.000 seguidores em cada Instagram que tá marcado aqui, tá? Bora seguir essa turma aqui agora, porque eles têm muito conteúdo. Vocês já perceberam que aqui foi brincando em quase 30 perguntas. Não sei se você percebeu, né? Porque voltou. E aí um já cumprimentou. Então, foi uma aula dentro desse podcast. Lívia, qual que é a tua dica Mega Power para as pessoas que estão, síndicos que estão entrando aqui agora, missão de condomínio, implantação? Qual é o principal cuidado? Bom, pessoal, o principal cuidado, eu entendo que o Rodrigo já deu um passo importante, então vou puxar o gancho, que é saber, conhecer a convenção, mas assim, a gente tem formalidades, né? Tá bom. A gente precisa seguir formalidades, elas são chatas, são jurídicas, mas elas são necessárias. Perfeito. Então, o edital tem que estar muito bem redigido, tá? As pautas do edital precisam viabilizar que as deliberações que aquela assembleia pretende sejam realizadas, não pode ter item genérico, precisa estar claro. Precisa atender às formalidades também de prazo de convocação, a assinatura daquele edital, a forma de divulgação tem que seguir o que está na convenção. Tá bom. Né? Essas são as primeiras dicas que eu digo que é a pré-assembleia. A assembleia começa antes da assembleia, né? Perfeito. Na elaboração do edital. Durante a assembleia, hoje é interessante também seguir formalidades, eleger o presidente para quem tem capacidade de ser presidente, designar um secretário para quem pode ser secretário, viabilizar a palavra para todos os condôminos, disponibilizar esclarecimentos para que eles entendam. Afinal, a gente tem que lembrar que, de fato, estão iniciando uma vida no condomínio agora também, né, esses novos moradores. Dá prioridade ali para que o secretário possa elaborar uma ata fidedigna, e ata fidedigna hoje não é assim, ipsis literis ao que foi falado, não. Tá. Ela pode resumir, eu sei que tem gente que consiga isso em ata, consiga isso em ata, nem tudo é necessário constar na ata. Escutem isso, pessoal. Por favor. Então, assim, instruir esse secretário a constar na ata aquilo que é necessário e essencial para ficar claro que foi deliberado, e ao final também atender aos requisitos de lista de presença, fazer a conferência de quem são de fato os condôminos proprietários, quem tem direito de estar naquela assembleia para não ter nenhum tipo de nulidade. Juridicamente e chatamente, entre aspas falando, porque eu adoro, são essas as dicas que eu falo, tá? Para o síndico que está entrando agora numa implantação de condomínio que está fazendo assembleia. Fala, Rodrigão. Hoje, só para poder contribuir com a Lívia, além porque assim, a Assembleia de Instituição é um ato da instituição do condomínio. Tá. Mas existem vários diversos processos, depois dessa ata de eleição, efetivamente, que o síndico é eleito, né, dessa Assembleia, que o síndico precisa
assumir e executar de forma imediata. A contratação, por exemplo, né, do seguro, após a contratação no dia seguinte, ele já precisa identificar isso, a abertura do CNPJ. Nesses 60 dias iniciais, o síndico vai ter que convocar 2 ou 3 assembleias, ou até mais, muitas vezes, para colocar regras. Tem a questão das mudanças, questão de endereçamento de sacada, padronizações. Então, existem diversas situações que nesses 60 dias o síndico, ó, tem que trabalhar. E ó, falando nessas várias assembleias que ele vai ter que fazer nos próximos 60 dias, vai ter um podcast que eu vou gravar aqui com a síndica Sabrina, de Curitiba, que ela vai dar várias dicas desse receber o condomínio. E agora? Qual que é o dia a dia? O dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4. Então, se você... Não, ó... Agora pega o teu dedo. Aperte notificação agora, porque semana que vem o podcast da Sabrina, galera. E aí você tem a sequência dessa storytelling de assembleia. Lívia, olha pra galera e se despede, dá o teu último recado e os teus agradecimentos. Bom, pessoal, administradora, síndicos, todo mundo que está assistindo aqui o pod do Odirley. Foi um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Legal. Maravilhoso saber que a gente também está nesse mundo juntos, que a gente pode de fato contar uns com os outros, né? Eu desejo para vocês que vocês busquem profissionais que possam acolher e trazer segurança para vocês, que não tenham receio de pedir ajuda, né? É difícil o mundo condominial, mas ele é satisfatório. E eu desejo que vocês tenham também muito sucesso, continuem acompanhando aqui. E é isso aí, o mundo é nosso. Top. Rodrigão, faça as tuas questões finais e dá um abraço pra galera. Então, queria também agradecer, e é muito bom a gente encontrar, né, pessoas com esse mesmo propósito, de compartilhar o conhecimento que a gente tem para fazer desse mundo um mundo melhor, independente de condomínio, mas em geral mesmo, né? Até o recadinho que tu deu ali faz muito sentido para condomínio. Voltem um pouquinho, escutem, que faz muito bem ali, fazer o bem reflete na gente e vira consequência de outras conquistas, né? Então é agradecer mesmo, Odi, pela oportunidade. Espero que a gente possa, né, tenha contribuído com você, síndico, com você, administrador que está nos ouvindo. Contribuindo um pouquinho, a gente já fez... a gente tem sentimento, né, de missão cumprida. Legal. Show de bola, galera. Obrigado por você. Esse é mais um episódio. Semana que vem tem outro. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.